conosco, sempre foi, né? Demais. Não é porque agora é presidente, não. Sempre foi uma pessoa muito gentil, de fino trato, né? Com todo mundo. Presidente, boa noite, um grande abraço, hein? Que calor, hein, presidente? Que loucura esse calor em Goiânia hoje, hein? Pois é, né, Paulo? Um grande abraço para você, obrigado pelas palavras aí, um abraço para o Tim, um abraço para o Geliezer e a todos os seus ouvintes, que a gente sabe que são muitos. Maravilha, presidente. Presidente, vamos falar dessa reta final do campeonato e algumas decisões que foram tomadas. A primeira é sobre o VAR Light. O que aconteceu? Não deu certo? Faltou câmera? Qual foi exatamente o problema para que não tenha o VAR Light nesta reta importante do campeonato, presidente? Paulo, como você citou a questão do calor, só fazer uma colocaçãozinha que eu acho pertinente e importante nesse momento. A gente sabe que aqui em Goiás a gente tem esse clima muito quente, né? E principalmente nesse momento agora, nessa época. E a gente está tomando cuidado, Paulo, e hoje mesmo tem um pessoal meu agora lá no Estádio Olímpico medindo lá a temperatura. Nós estamos com um aparelho aí checando tanto de manhã quanto à tarde para podermos tomar a melhor decisão também com relação ao horário dos jogos, principalmente para a fase semifinal e a fase final. Então, só um adendozinho aí para você, eu acho que é importante, porque nós estamos atentos a isso também, principalmente com relação a esse calor enorme que está fazendo aqui no estado de Goiás. O Edminho Pinheiro, após essa última rodada do Campeonato Goiano da primeira fase, ele chegou a dizer o seguinte: olha, vou pedir ao presidente Ronei para que não coloque jogos nesse horário das 10 da manhã. Vou pedir, inclusive, para que o jogo do Goiás não seja nesse horário. E tenho certeza absoluta que a Federação Goiana vai nos atender. Em princípio, ele queria o horário das 17 horas, mas a Federação colocou o jogo Goiânia e Goiás às 16 horas. Exatamente por esse assunto aí que nós tocamos, né? O calor que está absurdo. Não é isso, presidente? Exatamente. E com relação ao horário de 16 horas, foi um pedido da televisão, que detém os direitos, e a gente tem que atender também. Por isso que nós estamos medindo, tanto de manhã quanto à tarde, para a gente saber qual que é o melhor horário e principalmente para a gente trabalhar em conjunto com os nossos filiados, que é o mais importante. Com relação ao que você mencionou, Paulo, não é que não deu certo. Nós aprovamos a participação do VAR Light, a tecnologia, a ferramenta, só que com algumas adequações, algumas situações que nós detectamos nos dois testes que nós fizemos, tanto no jogo do Vila Nova quanto no jogo do Goiás, e essas adequações foram amplamente discutidas após essa realização dos jogos com a empresa que está executando, que tem essa ferramenta. Entendi. Agora, e aí eles estão... sim, só para não ficar nesse assunto ainda, do que não deu certo, né? Das análises que foram feitas no VAR Light. Ontem eu estava assistindo o jogo do Maracanã, Botafogo e Vasco, e até com o VAR o juiz teve dificuldades, né? Marcou um pênalti, voltou, parece que faltava câmera. É por isso que eu perguntei, quais são esses dois itens aí que foram... Não, Paulo, não é questão de câmera, mais um ajustamento na questão do emparelhamento do monitor que a gente tem na cabine, onde fica o operador do VAR, e também lá no gramado. Então, assim, é uma questão de emparelhamento, de tecnologia, de melhorar algumas coisas. Não foi nada de questão de câmera, até porque naqueles jogos nós estávamos trabalhando dentro do padrão que é exigido pela FIFA, que é homologado pela FIFA, que é de, no mínimo, 4 câmeras para cada monitor. Então, nós estávamos trabalhando com 8 câmeras. O problema maior que nós detectamos foi exatamente esse, uma sincronia maior, uma comunicação maior entre a cabine de comando e o monitor central, onde o árbitro vai tomar a sua decisão. Isso está sendo feito, a empresa já está se adequando para isso, mas a colocação que nos fizeram foi que, devido a essa questão de feriado, de carnaval,
infelizmente, para jogos de ida, a gente não ia conseguir fazer, principalmente no jogo do Vila Nova, que nós tivemos que antecipar, e aí a gente não fazendo o jogo do Vila Nova, a gente não acharia prudente também a gente fazer os outros 3 jogos. Então, por isso, nós tomamos a decisão e nós estamos aguardando só essas adequações serem feitas, já está tudo acertado com a empresa, para que a gente possa continuar no projeto, mas volta a falar, Paulo. Foi aprovado, sim, por todos nós, pela direção da federação e também pela comissão nossa de arbitragem e também pela a pessoa responsável da CBF que estava aqui presente nos 2 jogos. Agora, isso não significa que até o final do campeonato, quer dizer, possivelmente, né, na reta final mesmo do campeonato, teremos então o VAR Light, né? Isso é coisa para resolver rapidamente, né? Não tem dúvida nenhuma, né? A gente já está tomando todas essas providências e já vou te dar de antemão também de primeira mão que, nessa última ida nossa lá na CBF, que foi para acompanhar os nossos clubes na Série A e na Série B, nós já acertamos também com a própria CBF que nós vamos ter o VAR normal para as 2 partidas da final. Isso já está certo também, já está garantido. Não é o VAR Light, vai ser o VAR normal. Vedações, peças e serviços para o seu equipamento óleo hidráulico você encontra na Vedacil. As melhores marcas, produtos certificados e serviços especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana. Acesse vedacil.com.br. Tim, alguma pergunta ao presidente da federação? Depois o Gerliesa, se tiver alguma colocação também. A minha colocação, Paulo, primeiro, boa noite, presidente. Bom falar com você novamente. Em cima dessa situação do horário dos jogos também. Nós vimos alguns clubes reclamando, como foi o próprio Goiás, o próprio Goiânia, outros clubes elogiaram. Dias atrás aqui, eu, Gerlieser, até a gente comentou a respeito da possibilidade, e se isso caberia à federação, deixar com que o mandante escolha o horário dele jogar. Aquele que quer jogar de manhã, joga de manhã. Aquele que quer jogar à tarde, joga à tarde. Há essa possibilidade ou você vai tentar entrar num consenso com todos os clubes em relação ao horário? Não, Tim, claro que há essa possibilidade. A gente sempre trabalhou democraticamente em conjunto com os nossos filiados. Todas as nossas decisões são em conjunto. Obviamente que a gente tem que fazer as ponderações para eles, se é viável ou não aquele horário, né? No caso, por exemplo, vou citar o exemplo, o Goiás queria jogar 9h30 da manhã, e nós colocamos para eles que 9h30 não dava, porque como é que você abre um portão, um estádio 2 horas antes, você tem que abrir 2 horas antes, aí toda a logística ali, nós temos que começar a trabalhar uma logística 7 horas da manhã, tem toda uma alimentação de atletas, então essas ponderações é que a gente faz, mas eu concordo plenamente com você, a decisão tem que ser do clube mandante. Nós já tivemos uma vitória muito grande com relação ao horário da noite, por exemplo, que nós já determinamos que o máximo que pode acontecer é 8h30 da noite, então isso aí já foi um grande avanço. E agora nós estamos trabalhando com uma padronização também, Tim. Nós precisamos ter uma padronização até para acostumar o nosso torcedor. Porque se de repente a TV vira para a gente e fala assim, não, eu quero fechar novamente o contrato para o ano que vem, mas tem que ser no meu horário de 10 horas. Se a gente não tem essa padronização, a gente não pode estar jogando dinheiro fora também com relação a isso, até porque isso ajuda muito os clubes, né? Então, assim, o que nós discutimos é exatamente isso. Um consenso, a gente orienta os clubes e aí a gente quer tentar ter uma padronização em um jogo de televisão, que esse jogo seja padronizado ou domingo 16 horas, ou no domingo de manhã, ou quem sabe no sábado à tarde. É isso que nós estamos estudando, por isso que nós estamos revezando esses horários e até a gente acertar em conjunto com os nossos clubes o melhor horário para os jogos do ano que vem. Ficou bem explicado, certinho, né? Claro, são várias coisas, né? A alimentação, a logística, o próprio clube mandante, a televisão, que é muito importante na transmissão, não é? O Gerlieser vai complementar. Não tem dúvida. O Gerlieser vai complementar também, vai fazer uma pergunta. Não perca tempo. Só antes. Mas não perca tempo. Antes, Paulo, eu esqueci de cumprimentar o Tim, né? Um grande abraço ao Tim também. É isso, presidente. Obrigado.
Não perca tempo procurando lugar para passar o seu aniversário. O melhor lugar é o Aquários Restaurante. Quanto mais convidados, maior o desconto. Para mesas com mais de 10 pessoas, o Aquários te dará R$100 de desconto. E a partir de 20 pessoas, R$200. Siga no Instagram Aquários Restaurante e aproveite essa promoção. Geliezer, está esgotado esse assunto? Você tem alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer ao nosso querido presidente da federação? Não, Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Ronei, mas sobre outra área, né? Para mim, esse aí já ficou bastante clara a posição da federação. Primeiro, boa noite a você, Ronei, obrigado por atender, né, as feras do esporte. Eu penso que dificilmente a gente chegará ao final do Campeonato Goiano sem aquelas velhas polêmicas de arbitragem, aquela coisa. A intenção da federação, ou decisão, não sei em que pé está isso, é de que os árbitros goianos apitem os jogos até a final, é de trazer árbitro de fora em algum momento. Como é que você vê isso? E um outro ponto que eu queria perguntar a você, e é uma ideia que eu confesso que eu gosto, porque eu acho que não tira espaço das arbitragens, e você já estava na federação neste período. Eu me lembro quando a Federação Goiana fez uma parceria com a Federação Baiana. Então, árbitros daqui apitavam lá, árbitros de lá apitavam aqui, e eu achei interessante, porque você tinha uma troca de experiências e muitas das vezes você não tirava o espaço aqui do nosso árbitro, porque ele também apitava lá. Esse tipo vamos dizer, de parceria com outra federação, como é que você vê esse tipo? E também a relação da arbitragem, se serão árbitros goianos até o final ou se não existe uma definição sobre isso. Bom, boa noite, Geliezer, é bom falar com você também. Vamos por etapa, então. Primeira pergunta com relação ao árbitro de fora. Nas primeiras reuniões que eu fiz durante a pré-temporada da nossa equipe de arbitragem, no encerramento, quando a gente foi entregar os escudos, eu olhei no olho de cada um do grupo dos árbitros que estavam ali, tanto árbitros quanto árbitros assistentes, e coloquei para ele a minha posição, de que a gente confiava muito naquele grupo, que a gente confiava muito na arbitragem goiana, tanto é que nós temos representantes aí apitando Copa do Mundo, apitando finais de competições nacionais importantes, e que, naquele momento, eu estava fazendo um compromisso com eles de que a gente ia até o fim com o nosso quadro de arbitragem. Obviamente que, respeitando a possibilidade de, se houver algum desgaste, tiver tido algum problema, aí sim a gente tomaria essa decisão de trazer um árbitro de fora ainda dentro da nossa competição. E eu fiquei muito satisfeito com a resposta deles, principalmente dentro de campo, até porque a gente tem visto aí que um caso ou outro, mas se a gente estiver falando aí nós tivemos aí, ao longo dessas 11 rodadas que nós fizemos, se não me engano, 66 jogos, se você pegar aí uma média, aí não dá 10% de reclamação com relação aos lances que aconteceram nos jogos. Então, isso foi uma resposta bastante positiva. Então, só respondendo à sua pergunta, isso pode ficar em aberto, sim, só que só se tiver algum problema maior ou algum desgaste muito grande para a gente tomar essa decisão, até porque eu confio muito no nosso quadro de arbitragem. Perfeito. Com relação a esse intercâmbio, realmente foi bem observado por você. No início também das nossas reuniões, pensando na arbitragem para o Campeonato Goiano, nós pensamos sim em algumas parcerias com algumas federações, só que a gente tem que analisar, Gerlies, a questão também financeira e o custo disso, né? Aí a gente teria alguns problemas com relação a deslocamento. Essa época do ano, no nosso Brasil, não sei se você acompanha, mas as passagens aéreas são caríssimas, e se a gente fizer principalmente um intercâmbio com o Nordeste, é muito mais caro ainda, entendeu? Então eu tenho que pensar muito nos nossos clubes e também tenho que pensar muito no nosso orçamento. Chegamos a cogitar uma parceria com Brasília, mas a gente entendeu que o quadro nosso aqui, independente dos árbitros FIFA ou dos árbitros CBF, o nosso quadro, com todo respeito à Brasília, é infinitamente melhor do que Brasília. Então a gente não estaria fazendo nenhum tipo de vantagem com relação a isso.
Eu, particularmente, respeito e gosto muito do intercâmbio, gosto muito dessa situação e, quem sabe, em outras competições a gente pode estar, sim, pensando nessa situação. Até a própria CBF, no Conselho Arbitral da Série A e da Série B, deixou claro que a Comissão Nacional de Arbitragem está estudando um intercâmbio com árbitros de fora, da Europa, do Mercosul, e também para mandar nossos árbitros aqui para apitar jogos lá na Europa e também no Mercosul. Então a gente ficou satisfeito, que é o nosso pensamento também, vem de encontro àquilo que a gente tem, só que nesse momento agora nós não encontramos aí uma federação ou um quadro nacional de arbitragem que pudesse suprir a necessidade que nós temos aqui. Seu carro muito mais bonito, prático, confortável e com acessórios, como nos carros de alto padrão. É com a Wintec. Wintec é a sua escolha para lâmpadas de LED, multimídia, streaming box e muito mais. Para acessórios automotivos, não tenha dúvida, escolha Wintec, a mais nova marca da Window Blue. E para fechar a entrevista com o presidente Ronei de Freitas, da Federação Goiana de Futebol, eu não poderia deixar de perguntar ao presidente sobre o Serra Dourada, não é? Já que teremos um jogo Goiânia e Goiás, e grande parte dos torcedores ainda são saudosistas, não é, em relação ao Serra Dourada, querem os jogos no Serra Dourada, e o Goiânia quis o jogo no Serra Dourada. Quais as condições do nosso velho Serra Dourada? Porque reclama-se, por exemplo, de banheiros, de bares, de infiltrações, já houve reforma, já melhorou um pouco, mas sempre tem alguém reclamando das condições do estádio Serra Dourada. Como é que está exatamente o nosso Serra Dourada para este confronto, presidente? Paulo, eu estive recentemente com o secretário de Esportes, o Henderson, e a gente tratou exatamente dessas situações. A informação que nós temos é que no próximo dia 27 já vai se inaugurar os novos banheiros do estádio Serra Dourada. E aí, com essa mudança do jogo do Goiânia para o dia 25, a gente deu até a ideia para ele, para que, de repente, fizesse essa solenidade, essa inauguração no próprio jogo. Ele está estudando isso com o governador, porque o governador já tinha feito a agenda para o dia 27, para ver se ele muda essa agenda para o dia 25. A informação que nós temos com relação ao gramado é que o gramado está muito bom. Os vestiários a gente já conhece, a estrutura de cabine de rádio a gente já conhece. Então, assim, a expectativa nossa é boa também com relação a esse jogo. Eu acho que o estádio Serra Dourada, igual você colocou, é o palco maior do futebol goiano, e quem sabe aí ver um clássico gogó, um Goiânia e Goiás lá, com acima de 10 mil pessoas, seria fantástico, seria maravilhoso para o Campeonato Goiano. Presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas, falou com as feras do esporte aqui pela Band News. Presidente, muitíssimo obrigado e com certeza absoluta voltaremos a conversar contigo durante a nossa programação nessa reta final e importante do Campeonato Goiano. Grande abraço, presidente, muito obrigado. Um abraço, Paulo, um abraço a todos os ouvintes, ao Gelies, ao Tim, e a gente fica também de portas abertas, Paulo, para sempre está esclarecendo, sempre está passando para vocês da imprensa. Nós criamos agora lá o portal onde a gente tem o plantão da arbitragem para que vocês da imprensa possam tirar todas essas dúvidas com relação à arbitragem antes de fazer os comentários, antes de emitir a opinião, e eu só acho muito importante porque protege a nossa arbitragem também. Então, assim, tudo que nós estamos fazendo, mesmo dentro de um curto espaço de tempo, a ideia é que nesses 4 anos a gente possa melhorar muito o futebol goiano. Um abraço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigado, então, presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas.